Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Sofia, aluna do curso de Pedagogia da UENG de Passos, e hoje estarei falando um pouco sobre a escritora Bell Hooks. Esse trabalho não poderia ter sido feito sem o apoio das alunas Ana Luísa, Bruna, Isadora, Larissa, Maiara e o meu, é claro, Sofia. Bell Hooks nasceu em 25 de setembro de 1952, no Kentucky, nos Estados Unidos. Ela se formou em língua inglesa, fez mestrado em letras e doutorado em literatura. O seu nome verdadeiro é Gloria Jean Watkins, e ela adotou o pseudônimo Bell Hooks como homenagem à sua avó, e ela faleceu aos 69 anos em 2021. As suas obras foram várias ao longo dos anos, sendo lançada mais de 30 obras durante toda a sua vida. O livro Tudo sobre o Amor foi lançado em 1999. Nele, ela escreve sobre o que de fato é o amor, nas relações familiares, relações amorosas, sobre relação de amizade ou até mesmo na vivência religiosa. No livro Feminismo para Todo Mundo, lançado em 2018, ela apresenta uma visão original sobre políticas feministas, direitos reprodutivos, beleza, luta de classes, feminismo, trabalho, raça e gênero e o fim da violência. No livro Ensinando a Transgredir: A Educação como Prática da Liberdade, a autora fala sobre a perspectiva crítica e colonial como um possível caminho para a promoção da liberdade. A leitura é conduzida por reflexões acerca da prática pedagógica como lugar político e de resistência. No livro Olhares Negros, lançado em 1992, a autora faz apontamentos radicais sobre os regimes de visibilidade e sugere formas alternativas de se observar a negritude, a subjetividade de pessoas negras e a própria branquitude como um sistema racial de supremacia branca. E no livro E Eu Não Sou Mulher, lançado em 2019, Bell Hooks discute como a socialização racista e sexista condicionou a desvalorização da mulher negra. E esses são alguns livros da autora, sendo Tudo sobre o Amor, Novas Perspectivas, O Feminismo é para Todo Mundo, Ensinando a Transgredir, Olhares Negros e Eu Não Sou uma Mulher. E eu vou falar um pouco mais sobre o livro Ensinando a Transgredir: A Educação como Prática da Liberdade. Um primeiro ponto para ressaltar é sobre o advento da escola de integração racial. Quando criança, Bell Hooks estudou em uma escola em que todos os alunos eram negros e todos seus professores também eram negros. Ela conta que na escola as professoras tinham o compromisso de estimular o intelecto das crianças e sabiam seus nomes e conheciam suas famílias. Afirma que essas educadoras praticavam uma pedagogia revolucionária de resistência, uma pedagogia profundamente anticolonial. Depois relata como tudo mudou para as crianças negras com o advento da escola de integração racial. Ingressar na escola de integração racial fez com que Bell percebesse uma grande reviravolta, pois a menina passou a ter aula com homens brancos e ela conta que perdeu a alegria de estudar. Outro ponto importante é a comunidade pedagógica. Bell conheceu a obra freiriana e decidiu realizar uma prática pedagógica em sala de aula, que nasce da interação entre as pedagogias anticolonialista, crítica e feminista. Desse modo, busca garantir que seus alunos construam, com ela, um praxis de entusiasmo e não de tédio, na qual o ato de ensinar e de aprender se concretizassem naquilo que a autora irá chamar de comunidade pedagógica. Bell Hooks sempre deixou transparecer a influência que a obra de Paulo Freire teve sobre o seu pensamento. Para ela, o propósito de educador, que tem como foco uma educação como prática da liberdade, deve ser a humanização e a criação de uma comunidade de aprendizagem em sala de aula. Bell Hooks aborda o feminismo como uma política transformadora, mas que precisa ser pautada não somente em contraposição a uma dominação patriarcal, que põe o homem contra a mulher, fazendo uma defesa que a revolução feminista deve ser construída com amor e solidariedade. E nisso a gente entra na relação entre mulheres brancas e negras, que até hoje sabemos que não é a mesma coisa. Educação, compromisso e liberdade.
O livro defende uma abordagem transformadora da educação, em que professores conseguem ensinar alunos a transgredir barreiras raciais, sexuais, de classe, dentre outras, e atingirem a liberdade. E agora eu vou falar um pouco sobre o contexto histórico. Bell Hooks, ela nasceu e viveu durante a Guerra Fria, que foi um período marcado pelo conflito político travado entre os Estados Unidos e a antiga União Soviética, onde dividiu o mundo em dois grandes blocos, o capitalismo e o comunismo. E nessa época também era muito forte a segregação racial, que pode ser definida como uma espécie de política do Estado que visa separar os indivíduos de uma mesma sociedade com base nos critérios étnicos ou raciais, assim como ocorreu no Brasil e em outras partes do mundo. Os negros daquela época eram considerados mercadorias de seus donos e não portadores de direitos e deveres. Naquela época também ficou forte a lei Jim Crow, que exigia a separação das raças nos ônibus, restaurantes e locais públicos no sul dos Estados Unidos. E temos uma grande ativista daquela época, principalmente na luta contra a segregação racial, que foi a Rosa Parks, a ativista negra norte-americana que ficou conhecida por um ato de rebeldia. Voltando para a casa do trabalho, recusou-se a ceder seu lugar para uma pessoa branca no ônibus. E também temos o grande discurso de Martin Luther King, chamado I Have a Dream, que falava da necessidade de união e coexistência harmoniosa da sociedade. Bell Hooks também teve grandes pensamentos sobre a desigualdade, raça, classe, gênero e feminismo, sendo muito importante para a luta da mulher negra em todos os aspectos da sociedade. Bell Hooks também teve grandes citações importantes para a nossa sociedade, sendo uma delas: nós, mulheres negras, que defendemos a ideologia feminista, somos pioneiras. Estamos abrindo um caminho para nós e para nossas irmãs. Esperamos que, conforme elas nos virem alcançar nossos objetivos, agora não mais vitimizadas, não mais reconhecidas, não mais com medo, elas também tenham coragem e nos sigam. Outra citação dela é: enquanto não consegui fazer minha voz ser ouvida, não consegui pertencer verdadeiramente ao movimento. Antes de exigir que os outros me ouvissem, precisei ouvir a mim mesma para descobrir minha identidade. Essa citação foi tirada do livro E Eu Não Sou uma Mulher, da autora. E essas são as nossas referências. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenham entendido um pouco mais essa autora que foi muito importante para a nossa sociedade e ainda é muito importante para a luta da mulher negra.